Meu pastor, ainda tô todo quebrado. Olha aí a moleira que ele deixou aqui, olha. Vou pegar ele agora. Criatura da peste, a bicha é boa. Pastor, vem aqui, pastor! Pastor, vem cá, pastor, pra gente conversar, rapaz! Oxe, mas tá chamando mim. Chamou o que é que tu quer? Eu vim aqui, tô sozinho, então sem fazer nada, eu E é? vou conversar contigo. Ah. Senta aí um pouquinho, Pô, cara. mas aquele carro de quem é aquele carro ali, Germano? Aquele Eu carro. vou conversar contigo. E é? É. Ah, tá certo. Bom, você deve Olha. conversar, pronto. O negócio é bem escroto mesmo, porque aquele negócio que fica daquele jeito ali. É.